Olá, eu sou Cris Olivieri e o Facilitando o Direito de hoje é sobre ECAD. Nós fizemos um Facilitando o Direito sobre lives e ECAD, explicando como é que isso tinha que ser pago, quando não paga, quais são os direitos envolvidos e tal. Vê lá nos nossos canais, nas redes sociais. Se você não assistiu, tem lá o detalhamento de como é que funciona lives, ECAD e direito autoral. Agora, a gente vai falar sobre quem é esse cara, quem é esse ECAD, qual é o papel dele, né? Por que ele existe e quais são as coisas boas ou ruins, porque no segmento a gente ouve ECAD, cadê esse dinheiro? Será que foi para o autor? Mas quem ele representa mesmo? Que parte do dinheiro fica com ele? Por que ele existe? Será que era melhor sem ele? Enfim, para a gente discutir esse assunto e tentar destrinchar de uma maneira mais tranquila, eu vou chamar a doutora Natália Hollenberg, que sabe tudo sobre ECAD e propriedade intelectual. Tudo bem, Natália? Tudo bom, Cris? Tudo. Nata, conte aí. Quem é esse tal desse ECAD, pelo amor de Deus? E Quem é é bom esse com ele ou bicho? é bom sem ele? Quem é esse bicho que todo mundo ouve falar e ninguém sabe para que serve, né? O ECAD nada mais é que, se você for ler a sigla, é Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Né? E o que é que ele arrecada e o que é que ele distribui? Todos os direitos autorais relacionados à música, quando essas músicas são executadas publicamente. Então, o ECAD ele serve e foi criado só para isso, né? Só para esse tipo específico de uso. Então, o ECAD, na verdade, quando ele surgiu de uma necessidade, né, de você ter um controle maior das arrecadações e das distribuições, para que os próprios detentores dos direitos autorais musicais pudessem receber, né, pelo uso desse direito. Então, o ECAD ele é formado de associações, a gente diz que ele é uma associação de associações, né, e essas associações, elas juntas, né, formam o ECAD, então, assim, não existe o ECAD. Quem é o ECAD? O ECAD não é uma pessoa, ele é um conjunto de pessoas. E essas associações, elas são formadas pelos músicos, pelos compositores, pelos detentores dos direitos, né? Então, é meio que uma cadeia, né, de pessoas, e o ECAD, ele funciona simplesmente para fazer esse controle, de arrecadar os direitos e repassar para os seus próprios detentores. E funciona. Assim, ele arrecada e ele repassa. É relevante para os autores, para os artistas. E porque assim, tem uma preocupação das pessoas que assim, mas eu nem registrei a minha música lá, ou minha música ficou conhecida por um outro nome, que não é o nome dela que está registrada lá. Esse dinheiro nunca vai chegar para mim? E o dinheiro que sobra, como é que faz? Bom, o que é que acontece, né? O ECAD, cada vez mais, ele, ainda mais com as tecnologias, ele está melhorando o sistema dele. Porque a teoria básica é como a gente falou, né? Ele arrecada das pessoas que usam a música e distribui para quem são os detentores dos direitos dessa música. Mas como é que esse processo realmente funciona, né? Como é que ele sabe o que arrecadar e como ele sabe o que distribuir? Então, com as tecnologias, o sistema do ECAD está ficando cada vez mais tecnológico, está ficando cada vez mais aprimorado, e essa linha do tempo, vamos dizer assim, ela está cada vez melhor, cada vez mais fluida. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma música que às vezes ficou conhecida por um outro nome, ou quando, né, a música, na verdade, ela está lá registrada dentro do ECAD como um nome com algum erro ou com alguma variante de uma letra que saiu errada ou uma palavra que não é bem aquela, o ECAD ele consegue fazer, né, essa análise para ver quais são as músicas realmente identificadas. E quando ele não consegue ou fazer a identificação da música ou a identificação de qualquer titular do direito, ou quando ele sabe quem é a pessoa que é a autora, por exemplo, daquela música, mas ela não está associada a nenhuma das associações que fazem parte do ECAD, tudo isso fica numa conta que a gente chama meio que uma conta bloqueio. Ou seja, aquele valor fica separado, né, ele é calculado, mas ele fica separado até o ECAD conseguir identificar os detentores do direito e repassar para eles. Então, se você é um compositor que não tem associação com nenhuma das associações que fazem parte do ECAD, aquele seu dinheiro está ali guardado, e assim que você se associar, né, o ECAD vai te repassar. Ou, se você tem uma música sua que tem uma palavra ali que às vezes não é a palavra
identificável, você pode entrar em contato com o ECAD e aí ele faz esse pente fino e repassa todo esse valor que ficou ali bloqueado. Então, assim, não tem nenhum valor que se perde, né? Qualquer valor que não foi repassado, ele vai ser depois repassado quando ele for identificado. E quem é o usuário? Assim, quem que é o responsável pelo pagamento? Se eu tenho um show, quem que vai pagar? É o artista? É o cantor? É o produtor? É o teatro? É todo mundo? Assim, quem que o ECAD vai procurar? Ou quem tem a obrigação de procurar o ECAD antes? Ou melhor, eu sempre tenho que procurar essas pessoas ou não? Bom, o ECAD, ele tem algumas pessoas, a depender do tipo de evento, né? Que são as pessoas que ele vai procurar para cobrar quando esse pagamento não é feito. Então, a gente pode pensar aqui em dois cenários. Um cenário, por exemplo, onde você, né, combinou ali num contrato ou naquela negociação com o evento quem é seu responsável por pagar o ECAD, e aí esse pagamento é feito antes, o ECAD já recebeu por aquele evento, e aí ele não vai atrás de ninguém, né? Ou quando nada ficou acordado e aí ninguém pagou o ECAD vai atrás, né, daquele evento para cobrar, quem são as pessoas que o ECAD vai procurar, né? Quem são as pessoas que são responsáveis inicialmente por esse pagamento? Então, quando a gente está falando em casa de evento, a gente está falando em casas de shows, então as casas de show elas são responsáveis, ou se não, num show, né, o produtor é também um responsável, e quando é um show, por exemplo, da prefeitura, é a própria prefeitura que é responsável por fazer esse pagamento. Tem muito questionamento se o artista que está ali interpretando tem que pagar ECAD ou não. Não é o artista o responsável por esse pagamento, né? Já teve algumas tentativas dessa alteração para saber se o artista tinha que pagar ou se era o próprio produtor, mas até o momento, quem é a pessoa responsável são os produtores, as casas de shows ou as próprias prefeituras, quando a gente está falando de evento feito pela prefeitura. As músicas que o ECAD cobra, né? As músicas executadas que precisam de uma liberação e do pagamento são as protegidas pelo direito autoral. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada domínio público, né? Quando o autor está morto o suficiente. E aí eu não preciso mais recolher direitos autorais para ele, né? O conceito do domínio público está vinculado à ideia de que a criação ela é feita do coletivo, né? Você bebe daquela geleia geral, o artista, né? Ele não nasceu ontem, aquela ideia. Aquela ideia é uma junção de 1 milhão de coisas que é repaginada, recriada, repensada, atualizada, e o artista coloca em cima disso um tanto da sua alma e faz uma obra nova. Passado um tempo, ela volta ao domínio público, ou seja, ela volta ali para aquela geleia geral para que outras pessoas possam fazer novas criações. Como é que funciona essa coisa do domínio público e como é que eu sei se uma obra é ou não é de domínio público? É isso mesmo. A ideia do domínio público é uma ideia de que todo direito ele tem uma limitação. Então, até o próprio direito do autor, como dono daquela obra, como titular daquela obra, tem uma limitação, né? Ele vai poder usufruir daquilo por um grande período de tempo, que na nossa lei atual de direitos autorais o prazo é 70 anos após a morte do autor, contando de 1º de janeiro, né, do ano subsequente, ou seja, ele tem a vida inteira dele para usufruir daquela obra, e ele ainda tem, os herdeiros dele ainda vão ter ali 70 anos, né, para usufruir também dos frutos que aquela obra pode gerar. E aí, depois desse período, é como você mesmo falou, Cris, a sociedade também tem um direito, né, de usufruir daquilo de uma forma mais livre. Então, é um equilíbrio ali entre um direito privado e um direito da coletividade. A regra são os 70 anos, como a gente comentou, e para saber se uma obra caiu em domínio público, você tem que ver a data de falecimento do autor, lembrando que em obras que elas são feitas por mais de um autor. Então, se você tem, por exemplo, 2, 3, 4, quantos coautores for, você tem que contar esse prazo a partir do falecimento do último coautor. Então, não é porque... Mas não é fácil, né? E se eu não souber quem é o cara? E se eu não souber quem são, né? Como é que as coisas andaram? Não é difícil? Tem sites que já informam quais são as músicas que estão em domínio público, né? Uhum. E tem outros, que algumas músicas que você não sabe, então, realmente, às vezes não é muito fácil saber, às vezes você tem que entrar em contato
ou com uma editora, ou com algum... O próprio ECAD informa? Então, o ECAD ele não tem uma relação, uma lista que você pode acessar para saber se aquela música está em domínio público ou não, né? O que ele mantém ali de registro, ele geralmente mantém um registro do que ele arrecada, mas também como ele não tem registro de tudo, então assim, não dá para a gente ir por exclusão. Olha, se não está na lista do ECAD, é porque está em domínio público. Não pode seguir essa ideia. O mais seguro é que você procure música por música, né, e faça meio que esse trabalho, que às vezes pode ser mais complicado, de encontrar quem são realmente os autores e a data de falecimento desses autores para poder fazer a conta de que se estão em domínio público ou não. Ok, esse foi o nosso programa sobre ECAD, facilitando o direito, falando sobre ECAD. Espero que tenha sido esclarecedor, e se você ainda tiver alguma dúvida, manda para a gente, que a gente responde e vai incluindo nos próximos programas. Pode ser dúvida sobre ECAD ou sobre outras questões do direito vinculado à arte, cultura e entretenimento. Siga a gente nas redes sociais, entre no Hub Cultural, mande suas ideias e acompanhe tudo que a gente disponibiliza para vocês. Obrigado, eu sou Cris Olivieri, da Olivieri Advogados.